Bom dia a todos e todas. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de cada um e cada uma aqui nessa importante audiência para o Brasil, para Mato Grosso do Sul. Eu, primeiramente, quero agradecer ao nosso presidente Eduardo Botelho por me convocar para estar hoje representando aqui nesta audiência, e farei um relato que ele pediu para mim, e o restante do tempo eu vou colocar um pouco sobre o meu sentimento enquanto pantaneiro e enquanto deputado. Primeiramente, gostaria de saudar os irmãos mato-grossenses, em nome do senador Pedro Chaves, e dizer também que essa casa é de vocês. Portanto, se sintam na sua própria casa. A presença de vocês nos alegra em qualquer circunstância. Imagina hoje, nesse reencontro, onde iremos discutir algo de interesse dos dois estados irmãos. É uma honra para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso receber a Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal para esta audiência pública, para debatermos o projeto de lei número 750 de 2011, que trata da política de gestão e proteção do bioma do Pantanal, e assim lapidar uma nova lei para a proteção e desenvolvimento econômico do Pantanal. O deputado Eduardo Botelho, ele é nascido em Livramento, mas todo lugar que ele vai, ele fala que ele tem um pezinho lá. Então, aqui está escrito que ele é livramentense, portanto, pantaneiro também. Ainda sobre o Pantanal, o deputado Eduardo trouxe nesse texto que o Pantanal tem suas proporções, como já foi dito aqui, mas ele traz uma preocupação com relação ao povo que vive no Pantanal. Para os pequenos produtores, para os pantaneiros, para as comunidades pesqueiras, para aqueles que já estão instalados lá, e ao final do seu texto ele conclui que, em linhas gerais, estamos aqui para debater e compartilhar com todos que vivenciam um desafio permanente de encontrar alternativas para desenvolvimento responsável e ecologicamente correto, considerando a natureza como um bem comum que deve ser usufruída pelas gerações, que tenhamos um encontro prazeroso e, acima de tudo, fértil para as nossas ideias e soluções. O Pantanal é o nosso maior patrimônio. Muito obrigado, deputado Eduardo Botelho. Quero cumprimentar o senador Pedro Chaves, o senador Cidinho, nossos companheiros deputados Gilmar, presidente da Comissão do Meio Ambiente, que nesse ano que passou me deu a honra de começar a fazer a discussão do relatório desta lei do deputado, do senador Cidinho, o seu substitutivo, o deputado Mauro Save, que se encontra presente, o nosso secretário de Meio Ambiente, o Babi, representando o governador do estado, a nossa magnífica reitora Miriam Serra, obrigado pela presença, Neurilan, que representa todos os prefeitos e prefeitas dos 141 municípios do estado, obrigado, presidente Neurilan, e em nome do presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio Leverger, o senhor Hugo Padilha, eu cumprimento todos os vereadores também aqui presentes. Vou ser bastante breve na questão do sentimento, aproveitando aqui a presença da nossa ex-prefeita de Santo Antônio Leverger, Glorinha Garcia. Gostaria que a senhora levantasse, Glorinha, recebesse uma salva de palmas calorosas da nossa plateia. Fiz questão de reconhecer a senhora aí, prefeita, por dois motivos. Primeiro, pela importância da mulher na política, e segundo, pela importância do tema aqui debatido. A senhora que é pantaneira legítima e está lá, na sua pousada na beira do rio do Pantanal, pousada que já é histórica e centenária. Senador Pedro Chaves, eu venho de Santo Antônio de Leverger, cidade pantaneira, co-irmã de Barão de Melgaço, e o rio Cuiabá e o rio Paraguai fez os nossos povos irmãos, desde a subida dos bandeirantes para cá, mas antes da subida dos bandeirantes, secretário Nigro, a habitação já existia aqui pelos índios bororos, pelos índios cochiponeses, que não se encontram mais nem rastro deles aqui, porque fizeram enfrentamento com aqueles que subiram para cá para o desenvolvimento. Desenvolvimento naquele período significava matar índio e ocupar terra. Acredito que hoje a gente precisa avançar nesse sentido. Mas essas cidades e esses espaços não podem sair da nossa memória. Da minha, por exemplo, não sai. Já tivemos um desenvolvimento lá no século XIX, quando o ex-governador da nossa província, Antônio Paz de Barros, veio da Alemanha e trouxe Dom Jorge Reiners, um engenheiro industrial, para construir a maior usina de açúcar da história da região centro-oeste, a usina de Itaici. E o Dom Jorge se apaixonou pela região. Ele veio para ficar 4 anos, foi construída e instalada a usina, e ele ficou aqui, casou com uma pantaneira,
e parte do seu pagamento, que era um pagamento muito alto para o europeu vir para cá, foi terra. Terra para ele produzir, mas terra no Pantanal. E ele então se instalou ali e inaugurou uma história bastante interessante de laguna e pouso lindo. E se tornou, no final do século XIX, o rei do gado. Teve conflitos naquele momento, nas últimas décadas, nas primeiras décadas depois de Dom Jorge Renner, engenheiro de Totó, sim, teve conflito, mas ele se instalou ali com o gado. Então o nosso gado em expansão no Pantanal remonta lá daquele período de 1880 e 1890, 1891, quando inaugurou Itaici. E está adaptado. Tanto o cavalo pantaneiro, que já estava adaptado, e os historiadores sabem disso, o cavalo, e os biólogos também, o cavalo não é da província americana, o cavalo ele vem da Península Ibérica, árabe e europeia, mas ele foi instalado aqui antes da vinda dos portugueses e ficou na planície e se adaptou. Dizem que é o cavalo andaluz, da Andaluzia espanhola, e outros cavalos árabes que vieram para cá. Se adaptaram com o seu casco reforçado, com a sua narina, que consegue pastar debaixo d'água. Essa é a história do nosso cavalo pantaneiro, e tem a história também do gado, que hoje, com certeza, o gado pantaneiro, tanto de Mato Grosso quanto Mato Grosso do Sul, é um dos melhores do mundo. Mas por que eu estou contando essa história e estou partindo para o fim? Eu vejo que aqui, assim como aconteceu em Mato Grosso do Sul, nós vamos estar discutindo vários aspectos. E vejo que também temos a preocupação da questão da agricultura. A agricultura, que é o esteio do nosso estado, é o esteio do Brasil, da produção, mas, hora e outra, entra em conflito com a questão dos biomas e da natureza. Talvez esse seja o caminho, senador Wellington Fagundes, para que a gente possa encontrar esse equilíbrio. Mas equilíbrio esse, senador, que tem que ser com um olhar cuidadoso do bioma Pantanal. Com um olhar cuidadoso para o povo pantaneiro, prefeita Glorinha, que está lá apostando no turismo ecológico ambiental da vossa pousada Tamanduá. E é em nome desses pantaneiros, dessas pantaneiras, que eu estou hoje aqui na Assembleia Legislativa. Da agricultura familiar, do meu avô Petronílio Pinto, bisavô, que plantava fumo, que plantava abóbora e que plantava quiabo nos 4 meses da estiagem, aproveitando o substrato do solo do Pantanal, mas que não tinha ali nenhum tipo de ação invasiva contra a natureza. Daqueles que já fizeram uma produção altíssima de cana-de-açúcar, lá no século XIX, mas também que utilizava de outros meios que não fossem invasivos à questão do bioma. E finalizo dizendo, senadores, deputados, secretário Babi que está aqui, dia 3 de maio, nós levaremos para o Pantanal esta audiência pública também. Em nome do deputado Dimar Dal Bosco, eu peço autorização para falar em nome da Comissão de Meio Ambiente. Dia 3 de maio, antevéspera do aniversário do maior brasileiro de todos os tempos, Cândido Mariano da Silva Rondon, nós estaremos lá no Pantanal, lá em Mimoso, na Escola Santa Claudina, discutindo o reflexo desta lei aqui. Levaremos para o pantaneiro ouvir também. Levaremos lá para dentro do Pantanal. E na oportunidade nós vamos estar discutindo também, senador Pedro Chaves, a questão das PCHs nos rios de planície, que em Mato Grosso tem avançado, infelizmente. E nós faremos o que for preciso, da tribuna ou do local, para fazer a defesa do nosso bioma, para fazer a defesa do maior patrimônio ecológico ambiental da humanidade, que é o Pantanal. Desejo a todos e todas um grande debate e que nós consigamos ter o discernimento para tratar disso. Que nós consigamos ter o conhecimento necessário para que futuramente a gente não se arrependa. Tanto de fazer exageradamente e com conservadorismo exacerbado uma proteção, mas mais que isso, ter a noção que o Estado é um Estado produtor e que já avançou sobre o cerrado, já avançou sobre a floresta e que a gente precisa ter muito cuidado com relação a qualquer tipo de avanço sobre o Pantanal. Então eu deixo aqui as minhas impressões e vou ficar até o final do debate para que a gente possa sair daqui com um pouco mais de luz. Obrigado, bom dia.